pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês quais foram os motivos a qual nós saímos do Brasil e migramos aqui na Itália. Então, quero compartilhar, fazia tempo também que a gente não fazia vídeo aqui no YouTube e hoje eu tô voltando aqui para conversar um pouquinho com vocês, para compartilhar um pouco de como foi a nossa história de decisão na nossa imigração. Gente, uma coisa que é bem legal, assim, algo que é importante para o conhecimento de vocês, é que a Itália não foi o primeiro país a qual eu imigrei, né? Quando eu era solteira, eu já tinha morado em Portugal e também na Alemanha. Então, depois quando eu fui embora da Alemanha, eu fui pro Brasil, pro casamento da minha irmã, foi quando eu conheci meu marido e aí nós casamos. Enfim, sabe? Gente, a minha cachorra aqui fazendo barulho. E aí, foi quando eu conheci meu marido e nós moramos um tempo no Brasil e depois nós decidimos imigrar pra Itália. E por quê, gente? Na verdade, uma das decisões que nos fez, assim, querer sair do Brasil, porque eu sempre vi uma dificuldade muito grande no Brasil para você adquirir as coisas. Tudo no Brasil é muito difícil, é tudo muita luta. Para você poder ter acesso a uma roupa boa, você tem que, tipo assim, fazer conta, você tinha que parcelar. Eu vim de uma família simples, mas de uma família simples que todo mundo sempre trabalhou. Então, minha mãe sempre trabalhou, meu pai sempre trabalhou, eu e minha irmã, nós trabalhamos cedo. Então, nós viemos, nós tínhamos uma vida boa, né? Tipo, não tínhamos falta de nada. E quando eu casei, eu e o Felipe trabalhávamos, mas assim, tudo era muito difícil para você pegar e adquirir, para você comprar as coisas, tudo era muito difícil. E quando eu falo isso, era tipo, tudo era muito difícil, tudo muito caro. Para você comprar uma roupa, para você enfrentar uma Riachuelo, uma Renner, então era loja de luxo, porque os valores eram absurdos. Se alguém da família inventava que ia casar, oxe, aí você tinha que fazer, minha filha, praticamente quase um empréstimo para você comprar uma roupa, cuidar do cabelo. Eu comprava roupa em brechó. Vixe, tinha uns brechó lá que era, ó, supimpa, que eu ia no brechó para você ter acesso, às vezes, numa roupinha um pouquinho melhor, que alguém já usou, já deu, já coisou de novo e tava lá no brechó. Então, para comprar um celular, muito difícil, eu tinha que parcelar, fazer uma conta. Lembro quando se o Felipe falasse assim, amor, eu preciso de um tênis. Gente, era assim. Eu lembro de um tênis que a gente foi na Riachuelo, o Felipe tava dentro de um tênis. A gente, assim, sabe quando você faz as contas, aquela coisa, você tinha que falar assim, meu Deus, deixa eu economizar aqui e ali pra conseguir. E a gente foi na Riachuelo, não era tênis de marca. Foi na Riachuelo pra ver se tinha um tênis bom lá que dava pra dar uma enganada. Aí eu lembro que o Felipe pegou lá um tênis, colocou no pé. Gente, o tênis, eu acho que na época tava barato o tênis, né? Eu acho que era uns 49, uma coisa assim. Gente, o tênis completamente torto no pé dele. Eu lembro que ele falou assim, amor, não tá torto? E eu olhei assim o preço e falei, não, amor, tá perfeito o tênis, né? Leva esse, tá perfeito, o preço tá bom. Mas o tênis tudo torto, tava torto, assim, a ponta do tênis. Eu lembro dessa história, eu quero assim morrer, porque eu lembro perfeitamente. Então, no Brasil, tudo pra você comprar era na dificuldade, pra você ter acesso a coisas assim, gente, normais. Eu falo assim, pra você ir no mercado, pra você ter acesso a uma boa comida, a uma boa carne, era difícil. Então, você tinha que pegar coisas inferiores pra você conseguir. Eu e meu marido trabalhavam numa faculdade muito boa, nosso salário era bom, dentro da minha visão, nosso salário era legal, né? Mas a gente não podia, assim, não é que não podia esbanjar, você não tinha acesso a coisas boas. Então, se eu quisesse um creme bom pro meu cabelo, já tinha dificuldade para comprar. Então, você sempre tinha que comprar coisas inferiores, né? Coisas não tão boas. Então, às vezes, você comprava uma blusinha de malha que você botava para lavar 3 vezes, a blusa já esgarçava. Então, assim, era essa a realidade, né? Vocês estão vendo esse vídeo, vocês sabem do que eu tô falando. Então, era um pouco difícil. Então, isso vai deixando a gente meio assim, não é triste, mas meio desapontado, tudo naquela luta, no mercado. Eu lembro que eu ia no mercado, eu tenho trauma de ir no mercado até hoje. Aqui você vai no mercado, você consegue comprar uma Nutella, uma picanha, um não sei o que, um camarão, um salmão. Eu fui comer salmão aqui. Você consegue ter acesso a essas coisas, né? Sem precisar se descabelar. Mas no Brasil, não. No Brasil, eu lembro que a gente ia pegar tomate, gente. Tinha aquele negócio de tomate, um monte de tomate podre. Você tinha que ficar escolhendo pra não pegar um podre, pra você não levar na tua casa, sabe? Pra você ir no mercado, às vezes, mais barato, pra você ter uma economia, mas você não tinha acesso a coisas boas. Então, isso era um pouco frustrante, né? E eu lembro que foi muito frustrante quando eu e o Felipe nós casamos. Nós ficamos 4 anos sem televisão. Eu não queria televisão em casa e tal. Era uma opção minha, nossa, né? De não ter televisão em casa. Pra que a gente casou, pra gente se conhecer, né? Eu também não era boba, né, gente? Casei, pô, eu vou ter televisão pra quê? Ficamos 4 anos sem televisão. E aí, quando a gente decidiu que a gente ia ter televisão,
A gente foi lá e comprou. Eu falei, amor, vamos ter, porque às vezes a gente queria assistir filme, e toda vez eu ia lá assistir filme na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra, enfim. E a gente com televisão em casa, né, às vezes a gente ia curtir. Aí a gente decidiu comprar a televisão, compramos uma televisão de 50 polegadas. Não, a gente ficou tão feliz, gente, em um mês que a gente estava com a televisão, que a gente dividiu, sei lá, se foi 24 vezes, sei lá quantas vezes a gente dividiu a televisão. Entraram na nossa casa e roubaram a televisão. Gente do céu. Ah, eu lembro até hoje do rosto do meu marido. Ele ficou assim, sabe? Ele, cara, a gente trabalha pra gente conseguir uma coisa e aí entra alguém aqui e rouba e ninguém faz nada. Tipo assim, a polícia falou, provavelmente a gente nunca vai pegar, tranca melhor a casa. Tipo assim, coloca mais segurança na casa, a gente em casa de aluguel. Você se sente assim, invadido. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu lembro que meu marido ficou tão chateado. Eu falei assim, ó, me leva agora nas Casas Bahia, que eu vou comprar uma outra televisão melhor do que aquela. Agora eu quero uma de 55. Aí eu falei, amor, a gente ainda tá pagando a outra. Eu falei, não, que Deus vai me dar vida, saúde, pra gente conseguir pagar essas duas televisões. Mas me leva lá que hoje eu saio com a televisão de 55 polegadas. Aí, meu filho, a gente foi na Casa Bahia, nós compramos a televisão de 55. Falei, Deus, olha, protege essa casa que não me entra ninguém pra pegar a televisão, porque ó, de 60 eu não dou conta. A gente não dá conta de comprar. Então, E aí foi. Então, assim, quando nessa situação toda, eu sempre falava pro meu marido, amor, na Europa a vida é tão mais tranquila, você tem mais segurança, a gente tem mais qualidade de vida, sabe? A gente tem acesso a coisas que aqui no Brasil a gente não tem. De uma roupa melhor, de um produto de cabelo melhor, né? Eu lembro quando eu vim pra cá, gente, que eu comprei o meu Kerastase, eu trabalhava lá no Sul, né, como barista, que eu peguei o meu salarinho, fui lá e comprei um Kerastase no meu cabelinho. Até meu cabelinho ficou assim, meu Deus, o que tá acontecendo no mundo aí fora? Que eu pude comprar um Kerastase, gente, passar no meu cabelo. Aonde? Que no Brasil eu ia parcelar Kerastase lá no Submarino, no Mercado Livre lá. Imagina, gente! E aqui você ter acesso, né? Não é uma coisa de outro mundo. Você consegue comprar um Kerastase, você consegue comprar um perfuminho de marca. Lá no Brasil, minha filha, ixi, o que... eu nem lembro, o perfume quando acabava, eu falava, meu Deus, e agora? Preciso de um milagre, né? Então, assim, e isso, gente, eu não tô falando de uma vida eu tô falando da minha vida de casada, que nós trabalhávamos, pagávamos aluguel, pagava financiamento de carro, tinha os cachorros que a gente cuidava. Se o cachorro ficava doente, então, minha filha, eu tinha que dobrar os dois joelhos no chão, falava, Senhor, dá graça, dá saúde pra esses cachorros, porque aí era veterinário, enfim. Vocês sabem como que é a vida, mas eu tô falando a vida de dois trabalhadores, não tô falando de um trabalhando e um não, tô falando dos dois trabalhando, né, enfim. Então, tudo no Brasil era mais difícil, e aí eu falava pro Felipe, falava assim, amor, lá a vida é melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, você vai no mercado, você não se sente humilhado, né, enfim. Então, a gente veio emigrar buscando essa qualidade de vida, nós viemos buscando essa mudança de vida. Nós viemos para trabalhar, a gente não veio com a ilusão, muita gente veio, vou fazer dinheiro, vou não sei o que. Não, a gente não veio com nada disso. A gente veio para ter uma qualidade de vida melhor, segurança, ter acesso a uma boa comida, alimentação boa, ter oportunidade de você fazer viagens para um outro país, conhecer outras culturas, gastando pouco. Imagina no Brasil, quando eu fui pro Rio de Janeiro, que a gente foi fazer uma viagem, gente, eu não sei quantos meses que a gente ficou para pagar o cartão da viagem do Rio de Janeiro. Então, assim, aqui a gente pode experimentar essa qualidade de vida, de você poder trabalhar e você poder comprar uma boa roupa, de você poder comer bem, de você poder ir em um restaurante legal, sabe? De você poder viver. Porque às vezes eu percebo assim que no Brasil a gente não tá vivendo, a gente tá apenas existindo, sabe? Você não vive a vida, né? Então aqui você tem acesso a ir para uma outra cultura gastando pouco, sabe? A viver, ter acesso a essas outras coisas. Então, quando nós viemos para a Itália, nós estávamos buscando essa qualidade de vida, segurança, e uma outra questão também que para mim foi muito forte, eu queria muito sair da minha cidade, era o clima. Gente, a minha cidade, eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. A minha cidade é muito quente, mas é muito quente. Ela é quente o ano inteiro. Eu acho que só dá uma trégua em junho. Mas, do contrário, é um calor insuportável. É muito quente, gente. Eu não gosto de reclamar de nada da natureza, mas assim, na minha cidade é um calor, assim, absurdo. Quem é de lá vai poder falar que eu não tô mentindo, que eu não tô exagerando. A minha cidade é muito quente. O calor aqui da Europa, o pessoal reclama tal, gente, é quente, mas não chega nem no pé do que é a minha cidade. Não chega de jeito nenhum. Então lá era muito quente. E era o quente o ano inteiro. Eu lembro no Natal, gente, era passando o Natal suando, grudando a roupa, sabe? É muito quente. Então, essa era a questão. Aqui, você vive todas as estações. Então,
tem o verão, você tem acesso aqui na região que nós moramos, para ir pra praia 1 hora e pouquinho, você já tá numa praia boa. Então, você vai pra praia, faz o bate e volta, enfim, e você tem acesso nos parques, ficar debaixo das árvores, fica mais agradável. Você consegue curtir o verão. E aí chegou o outono, que eu amo, é uma estação que eu amo, que fica, você coloca uma jaquetinha, não tá nem calor, não tá nem frio, você tá bem, sabe? Os passeios, você no parque, tá aquele clima agradável. Aí chega o inverno, você coloca aquelas roupas lindas, que eu amo o inverno. Aí você vai na montanha, tem neve, você vai esquiar. Então você começa a ter acesso a certas coisas que no Brasil, dentro da nossa realidade, nós não tínhamos. Aí você vai. Chega logo a primavera, que tudo fica tudo florido, fica tudo lindo, e aí você tem aqueles passeios maravilhosos. Então, gente, olha, é assim, a nossa vida mudou completamente. Completamente, a gente encontrou sim aqui qualidade de vida, a gente encontrou aqui segurança, a gente encontrou aqui essa questão de você poder ter acesso a produtos bons, né? Essa qualidade de vida nós encontramos na Itália. Então, assim, eu amo o Brasil, eu amo ser brasileira, eu amo ter nascido no Brasil, porque eu acho que uma das coisas que nós temos na nossa natureza dentro de nós é uma garra, uma força de lutar, sabe? Não é qualquer coisa que nos destrói, que nos, sabe, que nos chega assim, levantar, jogar a toalha, né? A gente não joga a toalha fácil, e isso eu amo em ser brasileira, amo a nossa culinária, porém, hoje, viver no Brasil, pra mim, é uma coisa assim que eu não penso. Não penso. Eu amo morar aqui, não acho que não voltaria pro Brasil. Se hoje você voltaria pro Brasil, não voltaria, de jeito nenhum, não voltaria. Eu não voltaria. Eu amo viver aqui, sabe? Eu amo viver aqui na Itália. Hoje a gente vive na Itália. Às vezes o povo, você iria embora da Itália? Não sei falar, porque eu gosto do clima da Itália, eu gosto da cultura italiana, eu gosto, aprendi a gostar. A gente nunca pode falar nunca, né? Mas hoje eu sou muito feliz aqui na Itália. Muito feliz. E foi um país que abriu as portas pra nós, pra mim e pro meu marido. Não é fácil, né, gente? Nenhuma imigração é fácil, nenhuma imigração, nenhum país é perfeito. Mas nós somos muito felizes aqui na Itália. Eu tô muito feliz de estar na Itália. E é isso, pessoal. Fiz um vídeo, ficou um pouquinho longo. Eu fiz um outro vídeo lá no nosso Instagram. Se você não me segue no Instagram, você tem que me seguir no Instagram. Por que você não tá me seguindo no Instagram? Acessa lá, deborafelipe.mazarin_, e fica por dentro, porque nós também trabalhamos com imóveis. Se você quer vir morar em Torino, nós temos imóveis lá no nosso site, deboramazarin.com. E aí você pode ficar por dentro, conhecer meu trabalho aqui na Itália. E é isso, pessoal. Beijo, e eu tô voltando pro YouTube, hein?